Exalte a Ele, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Exalte a Ele na sua vida, exalte a Ele na sua casa. Diga: Tu és bem-vindo na minha casa, Jesus. Fique à vontade no nosso meio. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Enquanto isso, você abre a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 13. Eu quero compartilhar contigo de uma palavra poderosa nessa noite. Na verdade, essa palavra de hoje é uma palavra introdutória para uma mensagem, para uma série de mensagens que eu quero trazer ao seu coração. O título da mensagem de hoje é a expansão do reino de Deus. O reino de Deus tem se expandido na terra, e o Senhor tem tocado no meu coração para poder trazer uma série de mensagens, e uma série de mensagens cujo tema é diferente desse. A partir de domingo nós vamos trazer uma série de mensagens chamadas fome e sede, famintos e sedentos. Em nome de Jesus, você na sua casa, abra sua Bíblia, por favor. Não deixe de abrir a Bíblia na sua casa, em Mateus capítulo 13. Eu quero compartilhar contigo algo muito forte, algo que Deus tem me ensinado, algo que Deus tem ministrado à minha vida durante esse tempo. Na terça-feira passada nós encerramos um ciclo de 21 dias de jejum e oração. À meia-noite, às 0 horas de terça para quarta-feira, nós estivemos levantando um clamor, agradecendo a Deus pelo fortalecimento que Ele deu a mim e a você. Você que esteve envolvido nesses 21 dias de jejum e oração. Pessoas que até mesmo nem são da Consumados, mas que com certeza estiveram abraçando essa causa conosco. Pessoas do Rio de Janeiro, pessoas da Bahia, pessoas abraçando essa causa de 21 dias de jejum e oração. E eu quero compartilhar contigo algo poderoso da parte de Deus, algo muito forte da parte de Deus, algo que Deus tem me mostrado a esse tempo de isolamento que nós temos vivido. E é claro, para um tempo de despertamento também, de precauções que precisamos ter na nossa vida. Você é uma pessoa que tem acompanhado muitas lives na internet. É uma pergunta que eu estou te fazendo nessa noite. Você, meu irmão da Consumados, você, querido, que de repente não é da Consumados, qual tem sido o seu nível de comprometimento para fortalecimento da sua vida nesse tempo? E se você tem se comprometido nesse tempo de isolamento também a crescer através da palavra de Deus, uma das ferramentas poderosas que temos visto fluir no Brasil hoje é muitas lives que têm sido geradas, sejam para adoração, sejam às vezes até mesmo para compartilhamento de momentos difíceis da sua alma, seja através de uma palavra poderosa que você deva estar acompanhando de repente diariamente, como por exemplo o apóstolo Luiz Hermínio tem todos os dias, ao meio-dia, ele tem trago palavras de edificação ao nosso coração. E a pergunta que eu faço para você: qual tem sido o nível de comprometimento que você tem tido contigo mesmo para o crescimento para a sua vida? E é pensando justamente sobre essas precauções é que eu quero trazer a partir de domingo uma série de mensagens chamadas Bem-aventurados são os que têm fome e sede. E aí, é claro, baseado em Mateus 5, mas como tema é famintos e sedentos. E nessa noite eu quero compartilhar contigo algo que Deus tem feito justamente fluir no meu coração, na minha vida. Eu quero compartilhar contigo em Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. Você que é da igreja deveria ter uma caneta na sua mão, ou uma canetinha marca-texto, porque o que eu quero compartilhar contigo é algo poderoso, é algo que com certeza vai despertar a sua vida. É um texto que o próprio Jesus traz como esclarecimento para as nossas vidas. Então basta lermos para entendermos o que principalmente o texto tem a nos ensinar. Então preste bem atenção. Mateus capítulo 13, versículo 24 em diante, eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou destacar alguns versículos para nós sermos bem sucintos aqui nessa noite, e você já pegar o feedback aí na sua vida espiritual,
para você se atentar de muitas coisas que você precisa se precaver também nesse tempo. Então preste bem atenção. Mateus capítulo 13, versículo 24 e diante diz: outra parábola lhes propôs dizendo, ou seja, Jesus já vinha discorrendo a multidões e aos discípulos através de parábolas. E a Bíblia vai dizer, Mateus vai narrar dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Aí ele diz: não, replicou-lhe ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai os feixes para ser queimados, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Deixe sua Bíblia aberta, por favor, porque eu disse para você que eu li um trecho da palavra de Deus, que o próprio Jesus vai trazer como esclarecimento aos discípulos. Escute isso. A Bíblia diz que Jesus já está discorrendo sobre a expansão do reino de Deus. O reino de Deus está sendo de uma maneira ainda mais forte introduzido na terra. O verbo que se fez carne, como diz o próprio apóstolo João, ele diz: o verbo se faz carne e habitou e habita no meio de nós. Jesus vem para cumprir aquilo que com certeza Deus já havia determinado que o seu filho viria para fazer. A expansão do reino de Deus começa a se tornar mais evidente na terra, não agora pelas escrituras sagradas, e justamente pela concordância, pelas narrativas que muitos patriarcas, que muitos profetas, que muitos reis haviam declarado que ele viria. Agora o verbo é encarnado no meio dos homens e o verbo começa a se expandir na terra. A Bíblia vai falar que Jesus está discorrendo sobre a importância que da mesma maneira temos que ter e dar sobre a expansão do reino de Deus na terra. Jesus também se prende dizendo que na mesma proporção que o reino de Deus cresce na terra, nós devemos observar que também o reino das trevas também pode se expandir, a ponto de quase chegar a ser comparado em uma semelhança. Por isso que os discípulos dizem, Jesus narrando na verdade na parábola, os trabalhadores viram para o dono da seara e diz: queres que arranquemos o joio? E aqui eu quero usar uma linguagem para você muito importante. Se você for ler o capítulo 13 de Mateus, no capítulo 13 inteiro, Jesus está discorrendo sobre a semeadura na terra e a expansão do reino de Deus. Você vai ver justamente o verso 31 a 32, Jesus chega a dizer, através também de parábola, que o reino de Deus é comparado a um grão de mostarda, que é a menor das hortaliças, mas uma vez crescendo, germinando, produzindo e fluindo na terra para o seu propósito, torna uma árvore muito grande, a ponto de várias árvores fazerem morada nela. Jesus está dizendo, o reino de Deus expandido na terra, o reino de Deus que está se expandindo na terra agora, é um reino que vai crescer tanto, embora não seja às vezes hoje, nesse momento, comparado, analisado e respeitado da maneira que deveria, mas o reino vai se expandir, e diz Jesus que o reino se expandindo na terra, muitas pessoas irão fazer morada nesse reino. Jesus continua explicando, e a Bíblia diz no capítulo verso 33, Jesus também vai lançar uma parábola, e a parábola agora é do fermento. Ele vai dizer que o reino de Deus
embora na sua pequena quantidade lançado à terra, é como o fermento que leveda a massa, é como o fermento que influencia, é como o fermento que faz a massa do bolo ganhar a sua consistência. Jesus está falando da expansão do reino de Deus na terra. Agora preste bem atenção. A Bíblia, a própria palavra de Deus, vai dizer que os discípulos não entendem a parábola. Os discípulos chegam em um determinado momento, se você for ver no verso 36, e aí eu quero que você acompanhe comigo de novo. Os discípulos agora estão com a pulga atrás da orelha, num ditado bem popular dizendo: os discípulos não entenderam a mensagem que Jesus trouxe a respeito da parábola do joio que foi lançado como uma semente no meio de uma semente produtiva que seria o trigo. Os discípulos olham um para o outro e dizem: não entendemos necatikibiriba. Preste bem atenção nisso aqui. É importante dizer isso aqui. Por que os discípulos não entenderam a mensagem? Primeiro, porque os discípulos que estavam com Jesus não entendiam em nada de agricultura. Os discípulos que foram escolhidos por Jesus a caminhar próximos de Jesus poderiam muito bem não ter entendido a parábola, porque eles não entendiam nada de agricultura. Escute isso aqui. Chega no determinado momento do verso 36, Jesus vai ter que explicar, porque os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: mestre, nós não entendemos nada a respeito da parábola que o Senhor lançou ao nosso coração, e assim também como a multidão que estava próximo de nós, não entendemos nada. Por favor, nos explique a parábola, aplique a parábola em nosso coração. E é aqui que vem orientações tremendas. Preste bem atenção. Na linguagem da agricultura, toda a lei da semeadura implica dizer que há um cuidado necessário com a semente que foi plantada. Eu morei na roça para a glória de Deus. Eu tive o privilégio de colher aipim que eu mesmo plantei. Eu tive a oportunidade na roça, na casa do meu tio, aprender um pouco sobre agricultura. Por isso, de repente, se torna mais fácil para mim compreender. Porque de repente pode não ser fácil para alguém que nunca morou na roça, assim como não foi fácil para os discípulos. Na roça, nós aprendemos leis fundamentais sobre a agricultura. Escute isso. Eu trabalhei durante um bom tempo na roça com meu tio. Fui morar, meus pais não moravam na roça, mas por causa de uma necessidade, de um sonho que eu tinha, eu decidi não vir para Cachoeira Itapemirim para poder lutar e trabalhar e ter a oportunidade de ser um jogador de futebol profissional. Nesse período, eu fui morar na casa de um tio que mora na roça. E foi o meu tio, meus primos, a família do meu tio, que me ensinaram bastante a respeito da lei da agricultura. Então preste bem atenção nisso. Nós aprendemos que existem terras que elas tanto podem ser cultivadas para justamente a sustentabilidade de gados, como também existem terras que vão servir para a lei da semeadura, de uma semente a ser plantada. Eu me lembro que a gente usava linguagens como bater pasto, limpar pasto, para você entender melhor. Alguns pastos não eram preparados para se lançar semente, ou seja, neles só eram arrancadas árvores que poderiam sufocar, que poderiam matar o capim pela qual os gados necessitavam para poder se alimentar. Então nesse pasto a gente arrancava dormideira, nesse pasto a gente arrancava pé de jurubeba, porque os próprios pássaros se encarregavam de lançar semente no pasto. Durante boa frequência do ano nós tínhamos que arrancar algumas árvores que, se deixasse tanto a dormideira quanto o pé de jurubeba, as vassourinhas que muitas vezes eram usadas, colhidas para poder fazer vassoura para varrer terreiro. Esses tipos de, vamos dizer assim, de vegetais eram arrancados, de ervas eram arrancados para poder não sufocar o capim. Quando era necessário preparar o pasto para a semente, era diferente o processo. Automaticamente passava-se o arador, que era o trator. Ele revirava a terra, deixava por um tempo a terra descansar, e com um tempo depois você abria covas e lançava-se semente. É claro que dependendo da semente, não é bacana você lançar em determinadas áreas. Preste bem atenção. No vale, geralmente é melhor para você plantar pé de milho, para você plantar de repente pé de aipim, embora o pé de aipim não nasça de semente, ele venha nascer do ramo. Mas escute isso: você prepara a terra,
você ara a terra, deixa a terra descansar por um tempo, então depois você vem abrindo covas, você lança o ramo do aipim, ou então você pode lançar a semente do milho. Com o tempo, aquele que lançou a semente, se não quiser ver aquilo, o trabalho que teve para poder lançar a semente, ele tem que observar, porque a semente começa a germinar, a semente começa a crescer. Nesse processo, o agricultor ou o trabalhador da lavoura tem que observar, porque da mesma medida que crescem os ramos da semente, que começa a fluir, que começa a crescer a semente, que ela começa a gerar fruto necessário, preste atenção, da mesma maneira também vai nascer ervas daninhas, que se não arrancadas, que se não limpadas, pode sufocar a semente a ponto de matar a semente. É nesse processo que também o agricultor, quando vai limpar os pés das plantações, ele tem que tomar cuidado, porque na tentativa de limpar o pé, proteger a semente que ele lançou, ele também pode arrancar ela. Nesse processo, poucas pessoas entendem que se deixar o mato cresce mais rápido e ele sufoca a preciosa semente que foi lançada na terra. É mais ou menos isso que Jesus agora tem que explicar para os discípulos. Eles não entendem de agricultura, eles estão olhando, ouvindo Jesus falar do trigo, ouvindo falar do joio que é lançado, e num determinado momento, na oportunidade que eles têm, eles se viram para o Senhor e dizem: Jesus, eu não entendi nada do que o Senhor falou na parábola. Imagine Pedro, só sabia contar peixe. Imagine Judas, era formado em contabilidade, não entendia nada de agricultura. E aí Jesus, com muita cautela, ele mesmo vai trazer a aplicação e a explicação para essa parábola. Por isso quero te dizer, preste atenção, porque o próprio texto explicado por Jesus já traz esclarecimentos para o meu e para o seu coração. Acompanhe comigo aí a dúvida dos discípulos que Jesus tem que tirar e que você, nesse tempo de isolamento, precisa guardar no seu coração. Mateus capítulo 13, verso 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. Ele está dizendo: sou eu. O que veio para lançar a semente, o dono da agricultura, sou eu. Esse dono da agricultura tem que olhar para o campo e ver a semente ser lançada, a semente que vai ser produzida nesse campo. Jesus está dizendo: o Filho do Homem, aquele que lançou a preciosa semente, sou eu. Aí Jesus vai continuar dizendo: o que semeia a semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. É como se Jesus estivesse olhando para eles e dizendo: vocês são essa semente. Jesus continua discorrendo e diz: e os joios são os filhos do maligno, do Belial, do diabo, do encardido, do derrubado, o que você quiser chamar aí. Aí Jesus diz: os joios são os filhos do maligno. O inimigo o inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação dos séculos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação dos séculos. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus traz explicação para esses homens. Só até aqui eu já poderia de repente orar contigo e te fazer entender que Jesus é o agricultor, que Jesus é aquele que tem a preciosa semente. E ele diz: a preciosa semente é justamente aqueles pela qual eu tenho nas minhas mãos. É como se ele estivesse dizendo: estou preparando vocês para que vocês sejam a preciosa semente. Escute, da mesma proporção que ele diz: o Filho do Homem lança semente, ele diz: os filhos do diabo também são lançados na terra.
Os filhos do diabo também vêm a esse campo chamado mundo, e eles vêm também com pretensão de executar a função pela qual eles foram plantados nesse mundo. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu me lembro muito bem, nós estávamos numa aula de exegese, e na aula de exegese a discussão era qual a diferença do trigo e do joio, e você vai entender aqui do porquê que quando os anjos que vão colher as sementes, ou melhor, porquê que quando os trabalhadores veem que o joio é lançado no meio do trigo, eles dizem, por que o Senhor não permite que a gente vá e arranque o joio? E ele diz, não, espere, deixe o joio crescer junto com o trigo, para que na tentativa de vocês arrancarem o joio, vocês não corram o risco de arrancar também o trigo, porque tanto o joio quanto o trigo são semelhantes no processo de quando eles nascem, quando eles brotam e quando eles crescem. Só há uma diferença entre o trigo e o joio, e a diferença é justamente no tempo da colheita. Então o trabalhador ouve do seu Senhor dizendo, deixa o trigo e o joio crescerem juntos, para que através da semelhança que há entre um e o outro, e semelhança essa que só vai ser diferenciada justamente no período da colheita, vocês não se enganem, porque na tentativa de olhar para o joio e eu de repente achando que é joio e é trigo, vocês não corram o risco de arrancá-lo. Escute isso, até hoje nós temos visto isso acontecer. No meio de uma multidão como as que seguiam a Jesus, havia joio no meio dela. Durante muito tempo Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus, acautelai-vos do fermento dos escribas. Tomem muito cuidado com a influência que esses homens podem gerar na sua vida. Então preste bem atenção, eu não vou nem entrar no mérito aqui essa noite a respeito de famintos e sedentos, mas eu posso aproveitar a oportunidade de te dizer uma coisa. Se você é uma pessoa faminta, se você é uma pessoa sedenta, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O momento da fome e o momento da sede e escassez pode justamente gerar ilusões na sua vida, a ponto de você ser enganado pela sua pretensão, que é gerada pela fome e que é gerada pela sede. Então Jesus está ensinando, eu não permito que arranque o joio, para que não corra o risco de arrancar o trigo. Eu me lembro do professor no seminário, e eu caí na besteira de dizer, precisamos orar então, para que o joio se transforme em trigo. O professor parou na aula, na aula de exegese, logo na aula de exegese. A exegese é a arte justamente de você se aprofundar nas escrituras. Ele virou para mim, o professor, e disse, Márcio, escute o que eu vou te dizer, não adianta você orar pelo joio, porque joio sempre será joio, e trigo sempre será trigo. É por isso que Jesus traz a diferença do semeador. Um é o Filho de Deus, o próprio Cristo. Ele vem a semear preciosa semente. Sabe por causa de que você tem orado por essa nação? Porque você é uma semente pela qual Cristo lançou nessa terra. Você é uma preciosa semente que uma vez germinando e crescendo pelo crescimento que o Espírito Santo de Deus produz na sua vida, você é declarado como uma preciosa semente. Então preste bem atenção, toda semente na terra lançada por Cristo tem a sua finalidade. Toda semente lançada na terra pelo diabo, ela tem também a sua finalidade. E aí eu pergunto para você, você sabe qual é a sua finalidade na terra? Você sabe por que Jesus te plantou nessa terra? Você entende a missão que Jesus, que com certeza te lançou nessa terra, te deu? Porque se você for uma pessoa que infelizmente está com os braços cruzados nesse tempo, é tempo de você analisar a sua vida. É tempo de você analisar o seu comportamento. É tempo de você analisar nesses dias o que você tem ouvido, o que você tem escutado. Porque escute o que eu vou te dizer. As séries que virão daqui para frente sobre famintos e sedentos, Deus me deu essa série, tem me dado essa série, justamente porque através de algumas lives que eu tenho assistido nas redes sociais, infelizmente são lives de homens que são influentes demais, mas que infelizmente têm perdido o foco do que de fato Deus quer que sejamos nessa terra. E você vai ver, meu querido,
que existe muita coisa sendo dita nas redes sociais, que eu e você precisamos nos precaver, que eu e você precisamos analisar. Pessoas que até mesmo têm usado das Escrituras, mas infelizmente distorcido a mesma. Escute isso. Jesus muito disse: acautelai-vos dos ensinamentos dos fariseus. Se você ouvir alguém na rede social dizendo que Bíblia não é a palavra de Deus, escute, você está se alimentando de uma semente que vai contaminar a sua vida. Se você tem ouvido nas redes sociais um influente ou um influencer dizer que nós adotamos a Bíblia como se fosse o Deus, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, escute o que eu vou te dizer: acautelai-vos, porque a semente que possa estar sendo lançada na sua vida, ela pode produzir morte em você, e você vai entender isso muito bem. Jesus está dizendo: acautelai-vos, cuidado, porque toda semente lançada na terra, ela tem a sua finalidade. Você precisa ouvir homens que vão edificar a sua vida, mas escute o que eu vou te dizer. Mesmo os homens sendo tão influentes nessa terra, inclusive esse pastor que fala contigo, de tudo que eu digo, examine as Escrituras, porque o que sair dela não procede de Deus. Nós temos visto pessoas como os fariseus, pegando porções da Bíblia e querendo fazer de porções pinceladas doutrinas que mais vergem do preceito humano do que o desejo de Deus para a humanidade. O que dizer dos fariseus? O que dizer dos escribas, que muitas vezes se oporam a Cristo Jesus e que com certeza usavam da Torá, baseados na Torá? Eles quiseram justamente ampliar a Torá segundo os seus preceitos. Jesus vem à terra, você só vai ver uma classe sendo confrontada por Jesus: é a classe dos religiosos daquela época, é a classe dos fariseus, que diziam ter o conhecimento das Escrituras, mas que na verdade persuadiam as Escrituras para justamente implantar doutrinas que nada tem a ver com a doutrina de Deus. A esse Jesus está dizendo: cuidado, porque na mesma proporção que o reino de Deus se expande na terra, o reino de Deus, o reino das trevas também pode se expandir. Escute o que eu vou te dizer aqui. O reino de Deus se expande mediante a semente que entende a sua finalidade. Então preste bem atenção. Jesus disse que os ceifeiros serão os anjos. E isso justamente quando a colheita estiver preparada. E é aqui que vem a diferença entre o trigo e o joio, porque a finalidade de um é uma coisa e a finalidade do outro é totalmente outra. A finalidade de um é se envergar, a finalidade de outro é se manter reto. Escute isso. O trigo e o joio crescem juntos. Se você for numa lavoura de trigo e de joio, você fica impressionado com a semelhança entre ambos. Mas é justamente no tempo da colheita que você consegue distinguir quem é trigo e quem é joio. Escute isso que eu vou te dizer. É nesse contexto que Jesus está dizendo. Escute isso. É no contexto da colheita que Jesus vai dizer a diferença entre o trigo e a diferença do joio. Na colheita, e quando vai chegando justamente o período dela, o joio até se enche de alguns frutos, podemos dizer assim, mas ele permanece reto, ele fica justamente ereto, ele não se curva. Escute isso, isso fala de orgulho, isso fala de soberba. A finalidade da semente de Satanás produzida na terra é gerar orgulho, é gerar soberba, é gerar vaidade. É isso que temos visto crescer na humanidade. O orgulho, a soberba, a vaidade tem levado nações a serem derrubadas e envergonhadas. É só olhar para esse tempo. Nesse tempo todas as nações estão sendo niveladas. Nesse tempo não existe um rico nem pobre, todos estão no mesmo barco. É Deus dizendo: o joio vai continuar no orgulho, o joio vai continuar na soberba, o joio vai continuar na vaidade. Preste bem atenção, porque joio sempre será joio. A dificuldade vem, está sendo minado, há um tempo que ele vai ser queimado, e ele não está nem aí praticamente com o que está acontecendo. O que dizer de governantes corruptos?
O que dizer de povos corruptos? Você quer ver uma coisa? A gente fala muito de governantes, mas a transformação começa nas nossas vidas. Nesse tempo, o governo decidiu lançar uma verba que vem ajudar os menos favorecidos. Escute, sabe por que muito a internet está travando? Por que muito o site está travando da Caixa Econômica? Porque tem gente tentando fazer cadastro lá, que na verdade não precisam dos R$600. E nós falamos dos governantes, nós falamos desses homens que com certeza têm sugado a nação, mas existem muitas pessoas que não têm necessidade dos R$600. Pastor, R$600 é dinheiro, mas escute, comparado a milhares de pessoas que estão desempregados, comparados a centenas de pessoas que não têm o arroz para comer na sua casa, existem milhões de pessoas que estão tentando tirar o proveito disso. E aí, a semente tem a sua finalidade. O tipo de semente que você é justamente aquilo que você vai produzir. Fala-se do corrupto, mas na verdade a corrupção está dentro do seu coração. Recebe um dinheiro que não é seu, quer tirar vantagem de uma coisa que não é para você tirar, que não é devida a você. E ele está dizendo, cuidado, porque o diabo tem lançado a sua semente. E eu quero te dizer, mediante ao seu comportamento, é a semente que você tem sido. A gente olha, ele está dizendo, o joio vai permanecer reto. Ele pode até estar vivendo um momento de maravilhas das suas aparências, mas preste bem atenção, tire a visão do joio e coloque no trigo. Quando chega o período da colheita, o trigo se sobrecarrega nos seus ramos, as sementes, os frutos é produzido, e quanto mais ele se carrega dos frutos do trigo, mais ele se emborca, mais ele se enverga, mais ele se curva, mais ele se prostra. Oh. O joio, orgulho, soberba, vaidade. O trigo, quanto mais recebe, mais ele quer oferecer, mais ele quer entregar, mais ele quer se submeter. Isso fala de pessoas que vêm para adorar o Senhor, pessoas que não são corrompidas pelas oportunidades, pessoas que através das oportunidades revelam o reino de Deus se expandindo nessa terra. Eu pergunto para você, você é trigo ou você é joio? Nessa noite o Senhor manda dizer para mim e para você, tome cuidado, a colheita será feita, o orgulho, a soberba, a vaidade será exposta para as nações. O joio será arrancado, lançado ao fogo, e a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Mas ao trigo é colhido. O trigo só se enverga, o trigo só se curva. A Bíblia diz que ainda que todo joelho confessará que Jesus Cristo é o Senhor, a Bíblia diz que nem todo naquele tempo receberá salvação, porque enquanto houve oportunidade, preferiu ser joio. Na verdade, revelou-se ser joio. É assim que temos visto hoje. Nesse tempo de isolamento, o Senhor te convida, você que é trigo, uma preciosa semente que tem uma finalidade lançada nesse mundo, a dizer: adore ao Senhor, se curve, adore ao Senhor. Não perca tempo com murmuração, não perca tempo com palavras que na verdade vai contaminar a sua vida e te afastar da presença do Senhor. Até no momento de fome, até no momento de sede, você precisa observar a sua vida, tomar cuidado com a sua vida. Embora a Bíblia diga: bem-aventurados são os que têm fome e sede, justamente nesse período você também tem que observar a sua vida, o seu comportamento. Na colheita, o trigo facilmente será reconhecido. Por que ele diz que primeiro será arrancado o joio? Porque o trigo com certeza irá ver o seu triunfo, e o joio verá a sua condenação. O trigo a cada dia se enverga mais. O trigo no momento de dificuldade ele adora. O trigo que é eu e você no momento de escassez, ele adora. Ele sabe quem foi que lançou a semente. Ele sabe quem é o agricultor, quem é o dono da seara, ele sabe. O trigo só se preocupa em transferir o reconhecimento, a exaltação, a glorificação pelo aquele que o criou.
você tem uma finalidade nessa terra. E nessa noite eu quero dizer para você: você é trigo ou você é joio? Porque a diferença entre ambos, e deixa-me te dizer, o fato de você estar dentro de uma igreja não significa também totalmente que você é trigo. Pois é. Tem uma cidadã da música popular brasileira, não vou citar nomes, e a pretensão aqui não é julgá-la em nada, mas ela disse que vai fazer uma live só com músicas evangélicas. Só com músicas evangélicas. Ela disse, para relembrar o tempo que o meu avô me levou para a igreja. Ela perdeu a oportunidade dela. Enquanto a vida há oportunidade, mas escute isso. Ela lançou o desafio dizendo, eu vou gravar uma live. E eu vou gravar uma live só de músicas evangélicas. Essa jovem teve a oportunidade de estar dentro da igreja. E não significa que o tempo que ela passou dentro da igreja, que ela estava convertida. Então preste bem atenção no que eu quero te dizer nessa noite. Não é o fato de apenas você frequentar uma igreja que significa que você é trigo. É o seu comportamento. É a finalidade pela qual você foi plantado nessa terra que faz a diferença. E escute, tudo que eu e você venhamos fazer nessa terra em nada acrescenta em sermos agradáveis a Deus ou não, porque Deus nos ama acima de todas as coisas. Não podemos fazer algo nessa terra com a pretensão de agradar a Deus, como se nós pudéssemos acrescentar alguma coisa no amor de Deus. O amor de Deus é inquestionável, Ele te ama independentemente das circunstâncias que você está vivendo. Essa jovem que mesmo disse, eu vou gravar uma live, ela é digna do amor de Deus, mas se ela morrer hoje, ela está fora da presença de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa, você tem uma finalidade nessa terra. O Filho de Deus veio a essa terra para te lançar como semente. E a pergunta que mais uma vez eu te faço, você sabe qual é a sua finalidade aqui? Você sabe por que Deus te plantou nesse lugar? Porque nessa noite, por incrível que pareça, Mateus capítulo 13 começa falando sobre a boa semente. Jesus vai discorrer sobre os solos pela qual a semente era lançada. Algumas caíram em lugares rochosos, algumas caíram em lugares de espinho, e na verdade não conseguiram produzir raiz, porque os espinhos abafaram ela. Jesus vai continuar discorrendo e vai dizer, porém, uma semente foi lançada em terra frutífera. Essa germinou, essa cresceu. Preste bem atenção, se o mundo é essa terra que vivemos, aonde Deus tem plantado você? Porque se você não entender a sua finalidade, você não consegue atingir o objetivo pela qual Deus te plantou nessa terra. Eu quero orar por você nessa noite, eu quero clamar por você nessa noite. Examine as Escrituras, analise as Escrituras. Tome muito cuidado com o que você tem ouvido, porque uma doutrina da palavra de Deus distorcida, uma vez recebendo você como fonte de verdade, ela pode matar a sua vida espiritualmente. Eu vou repetir para você. Uma vez que você ouve uma doutrina distorcida das Escrituras como fonte de verdade, e você tenta aplicar isso à sua vida, essa fonte do conhecimento distorcido pode matar você espiritualmente. Bem-aventurados são os que têm fome e sede. Mas na fome e sede Jesus nos ensina o quanto precisamos ter precauções. É fome e sede de quê? É fome e sede de quê? Eu quero orar por você e mais uma vez declarar: o reino de Deus está se expandindo na terra, mas na mesma proporção que o reino de Deus cresce, o diabo também lança suas sementes. É só no dia da colheita que vai ser distinguido, vai ser separado o trigo do joio. Há uma semelhança. Então nem tudo é o que parece. O próprio apóstolo Paulo chega a dizer, comparando as maneiras do diabo agir, ele diz: não é de se estranhar que o próprio diabo pode se transformar em anjo de luz. É Paulo dizendo, nem tudo é
o que parece. Você é trigo ou você é joio? Eu quero orar por você na sua casa nessa noite. Para você, querido, que está acompanhando esse culto, para você que está cultuando o Senhor conosco, para você que de repente está desgarrado da presença do Senhor, você ouviu alguma coisa que te afastou de Deus, eu quero te convidar a ouvir as séries que virão. Mas nesse tempo oportuno eu quero te dizer, essa é a noite que Jesus está dizendo para você: eu quero que você seja uma semente preciosa. Nessa noite o Senhor traz o conhecimento sobre a tua vida, para matar tudo aquilo que o diabo tenta lançar sobre você. Lembra-se do que falei? Se você não limpar aonde foi plantada a semente, as circunstâncias ao seu redor podem matar a semente que foi plantada. Teve circunstâncias na sua vida que te mataram. Teve circunstâncias na sua vida que abafaram você. Você não suportou e te matou. Então nessa noite eu quero dizer para você a solução para a sua vida. Jesus quer mudar a sua história. Eu quero que você feche os seus olhos, curva a sua cabeça na sua casa. Os discípulos mesmo não entenderam a palavra. Jesus teve que explicar para eles. Jesus está dizendo: o Filho do Homem lançou a preciosa semente nesse campo chamado mundo que conhecemos, e a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Pela legalidade que o homem deu no Éden, o diabo lança suas sementes na terra hoje. Louvado seja o nome do Senhor, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou e requereu tudo aquilo que o homem havia entregado ao diabo. Portanto, o diabo hoje não age com tanta liberdade como ele agia antes. Porque nessa noite Jesus traz o conhecimento para você, dizendo: eu quero que você reconheça que é uma preciosa semente. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por essa vida que está cultuando conosco nessa noite. Eu oro, Senhor, por essa semente. E é justamente entendendo a finalidade pela qual o Senhor lança na terra, é que entendemos quem lança a semente. Se o Filho do Homem lança semente, é a tua palavra dizendo na parábola que o diabo também lança as suas. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que sejamos essa semente lançada do Senhor nessa terra. À medida que formos amadurecendo, à medida que formos recebendo tudo aquilo que o Senhor deseja que venhamos receber dessa terra, que possamos nos curvar cada dia mais e adorar e engrandecer o teu santo nome. A diferença é que o joio sempre será joio, o trigo sempre será trigo. Em nome de Jesus, Senhor, nessa noite eu creio que a tua palavra está sendo semeada a corações de terra frutíferas. Portanto, queremos quebrar todo encantamento, quebrar toda voz de acusação que foi lançada sobre essa vida, e que a voz do teu Espírito traga clareza, esclarecimento a essa terra frutífera. Em nome de Jesus eu abençoo, meu Pai, essa vida que porventura nesse momento está dizendo: Jesus, venha cultivar a minha vida. Porque o agricultor que lança a semente é o agricultor que também cuida da semente. O Senhor não nos plantou nessa terra e nos abandonou, muito pelo contrário, o Senhor mesmo disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor, o agricultor, lançou semente, o Senhor cuida da semente. Porque todo agricultor que entende a finalidade da semente, ele cuida da semente. Portanto, Pai, em nome de Jesus, que essa palavra venha trazer transformações, que o teu Espírito Santo venha novamente fazer morada na vida daquele que porventura se afastou por um tempo da tua presença. A tua palavra é viva e eficaz. Terminando a parábola, Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. E nessa noite eu digo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você nessa noite. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Em nome de Jesus, seja tratado, seja sarado, para que você seja uma preciosa semente nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Eu quero dizer para você que está assistindo esse culto, na verdade, cultuando conosco. Se nessa noite você está se reconciliando com Cristo, se nessa noite, a partir dessa noite, você quer entender a finalidade pela qual Jesus te plantou nessa terra, eu quero que você digite aí o seu nome, o seu telefone, porque nós vamos procurar você. Como igreja, Consumados está preparada para receber você, para abraçar você. Nós queremos te ajudar. Já são algumas pessoas que têm nos procurado. E nessa noite eu quero dizer para você, digita o seu telefone aí na live, aí no culto onde você está, seja no Facebook, seja no Instagram, digite o seu telefone. Nós vamos entrar em contato com você, se possível, hoje ainda. E nós queremos te ajudar, querido, a entender o quão precioso e preciosa você é na mão de Deus. Você que está na sua casa recebendo essa palavra, se você recebe essa palavra como trigo, o adorador verdadeiro do Senhor, digite um amém aí, um glória a Deus, em nome de Jesus. Você agora pode justamente interagir conosco, dizendo glória a Deus aí na sua casa, digitando aí na rede social, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas não deixe de engrandecer esse Deus tão grande, pela qual te plantou nessa terra. Em nome de Jesus, você é uma preciosa semente. E você tem uma finalidade nessa terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dar alguns recados aqui antes de orarmos e encerrando o culto dessa noite. Eu quero dizer para você que nós já estamos orando para ver a respeito do retorno dos nossos cultos de ajuntamento. Eu vou marcar uma reunião com os irmãos da recepção, com os irmãos, os obreiros. Nós vamos marcar uma reunião, nós vamos preparar um culto, meu irmão. Em nome de Jesus, vai ser um culto que vai ficar estreito. O culto do ajuntamento, nós vamos fazer um culto. Nós vamos abrir a porta dessa igreja para nós estarmos juntos aqui adorando ao Senhor. Então comece já a se preparar, querido. Esse lugar tem que tremer aqui através da adoração que vai fluir dos seus lábios, do abraço que você vai poder voltar a dar ao seu irmão. Pastor, mas não pode abraçar. Fica tranquilo, irmão. Fica tranquilo, tudo tem o tempo do Senhor. Nós vamos nos preparar da maneira que o governo pede para que venhamos fazer. Mas você vai ter a oportunidade de se aproximar do seu irmão, matar um pouco a saudade dele aí, que com certeza, se eu já estou com muita saudade dos irmãos. A gente estava aqui conversando agora com a Brenda aqui, dizendo, pastor, é diferente, estou 2 dias que começa o culto logo. Então, querido, se a gente sente falta de vocês, imagine vocês de nós. Com certeza a saudade é muito grande, é muito grande. Eu já estou preparando um dia, marcar um dia para o nosso retorno, tudo dentro de sabedoria, prudência e orando, para que, se for da vontade de Deus até lá, nós possamos retornar, e aí retornarmos dentro de uma sabedoria e de uma prudência. Continue orando, para que Deus continue cuidando da nossa cidade, para que esse vírus venha se dissipar da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil, porque sabemos que ainda estamos sob precauções e cautelas. Então é importante, você que já tem se reunido na sua igreja, continue orando, se precavendo, para que você, em nome de Jesus, seja um canal de bênção na sua igreja, ok? Vamos orar, queremos orar agradecendo ao Senhor nessa noite. Que bom que você está nesse culto conosco. Que Jesus abençoe o restante da sua semana. Domingo estaremos aqui, 19h30 horas. Envie aí o convite para o maior número de pessoas que você puder, para domingo estarmos aqui, iniciando assim uma série de mensagens chamados Famintos e Sedentos. Em nome de Jesus, ok? Vamos orar? Em nome de Jesus, Pai, te agradecemos por essa noite maravilhosa na tua casa aqui, e aos irmãos que estão nos seus lares. Guarda cada família representada, cada lar representado. Abençoe esses guerreiros, essas guerreiras que estão aqui, meu Pai, nesse prédio, aonde é o local do ajuntamento do teu povo. Como nós sentimos falta, Senhor, do acolhimento do teu povo. Portanto, Pai, aqui ao retorno desses guerreiros, dessas guerreiras para os seus lares, a mão do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja espalhada em Cachoeira Itapemirim. Abençoe o povo da Consumados, Senhor. Ó Deus, que esse povo seja um povo vigilante, um povo atento à voz do teu Espírito Santo. Obrigado por essa igreja tão maravilhosa, que o Senhor me concede o privilégio de ser pastor. Eu te agradeço por cada ovelha desse rebanho. E também digo para o Senhor o quanto sentimos falta do ajuntamento. Portanto, pedimos a tua bênção para que o mais rápido possível
nós possamos ter o ajuntamento novamente. Recebe a nossa gratidão nessa noite, Jesus, e que tenhamos uma noite abençoada de descanso na tua presença. Deitei-me e acordei porque o Senhor me sustentou. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, perdoe-nos das nossas falhas e pecados e aumente, Deus, a cada dia mais a nossa fé em Ti. Que seja noite de reconciliação, que seja noite de salvação, que seja noite de cura, que seja noite de libertação. Eu abençoo cada lar que está nesse culto nessa noite e abençoo cada vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amanhã às 7h30 da manhã estaremos fazendo uma live de manhã, certo? Eu combinei com os irmãos que viam na live 21 dias, pediram para continuar a live e nós combinamos de fazer 2 vezes na semana. Então amanhã às 7h30 da manhã, a live lá de edificação, né, de mentoreamento e principalmente de clamor. Deus abençoe você, espero você amanhã de manhã e domingo 19h30. Um beijo no seu coração e um final de semana abençoado poderosamente por Jesus, na sua casa, na sua vida, em nome de Jesus.